conheci a Carol num grupo de mulheres, né, pelo WhatsApp, e sempre estava vendo as mensagens dela, as respostas que ela dava para as meninas sobre sexualidade, sobre sensualidade, e eu gostei muito das coisas que ela falava, e a gente se encontrou num trabalho meu, numa palestra minha, e conversamos, trocamos ideias, né, sobre os nossos trabalhos, e eu vi que tinha muita coisa em comum, e mais ainda, que a Carol podia contribuir com o trabalho dela para a gente entender mais, né, sobre sensualidade, sobre sexualidade, sobre como a gente pode expressar a nossa sensualidade e experimentar formas de expressar a nossa sensualidade. O meu trabalho foca muito na questão, claro, que abrange toda a nossa sexualidade, falando um pouquinho também de uma das vertentes que é a nossa sensualidade e saindo um pouquinho do que o dicionário, por exemplo, diz e o que a gente compra como o que é ser sensual, usar a sensualidade, né? Então, o que diz é a gente utilizar os nossos gestos, os nossos modos, a nossa aparência para seduzir o outro. E aí eu trago para a minha realidade e tento passar isso para as minhas alunas, para as minhas clientes, que a sensualidade, primeiro, a gente tem que nos seduzir. Então, a gente sempre quer seduzir o outro, fazer pelo outro e esquece do nosso. Então, se a gente não se gosta, se a gente não se ama, como é que o outro tem a obrigatoriedade de fazer isso por a gente, né? Então, a gente quer muito do outro e não se olha, não se gosta, né? Então, o nome da minha empresa eu coloquei Sensualize, inclusive, foi um insight que eu tive, justamente pensando nisso. E tanto no meu trabalho quanto no seu, a gente conversou que a autoestima é uma questão que sempre aparece, né? Sim. É uma dificuldade das mulheres para um bloqueio mesmo da sexualidade, né? E assim, o não se gostar, o sempre estar se olhando de forma literal no espelho, procurando os seus defeitos. Sempre. Assim. Até coloca uma roupa que gosta, que ama, na hora de comprar ficou um arraso, na hora de sair mesmo, ai, tá horrível porque eu sou horrível. Então vamos aproveitar a presença da Carol aqui para ela passar umas dicas pra gente sobre como que a gente pode melhorar a nossa sensualidade, né? Nossa expressão sexual em todos os sentidos, né? Não só nas relações sexuais, mas pra vida, né? Pra gente caminhar se achando mais poderosa, linda. Se aceitando e se gostando mais, né? Isso. Eu passo alguns exercícios básicos. Um é ter o espelho como melhor amigo. Não no sentido narcisista de ser, né? Então não é ali ficar e se idolatrando, não é nesse sentido. Mas passar a usar o espelho como uma ferramenta para se entender e se compreender e se gostar mais, né? Então de preferência de forma completamente nua, ficar diante do espelho e se olhando, se entendendo o próprio corpo, só o se olhar. Se tocar é algo mais difícil, principalmente o primeiro modo. Aí, se preciso, coloca uma música de fundo, né? Ou faz, seja o que for, ter aquele momento ela preparar. E um outro que eu sempre dou o toque também, que ajuda muito a entender as terminações nervosas, acordar terminações nervosas que temos por todo o corpo, né? Então a gente tem uma cosquinha no lugar e tal, que de repente na hora do ato sexual pode ser extremamente prazerosa e ela nunca nem imaginou. Então eu gosto, como exatamente não tem muito tempo para ela, procurar no banho, por exemplo, que é o banho, pelo menos para muitos ainda, tipo assim, aquele meu momento, né? Tem outros que não, fica já os filhos, né? Bate na porta, tá? chamando e tudo, mas é tentar ter aquele momento, nem que seja 5 minutos do dia dela, né? E aí, claro, a gente tá no racionamento da água, tá? Mas, né, ficar tomando banho por 5, 10, 15 minutos. Mas na intenção de estar no banheiro naquele momento, então é ensaboar o próprio corpo. Então não é naquele sentido mecânico que a gente faz todo dia, começar a se ensaboar. Começar a se ensaboar, passando a mão, sentindo mais o corpo, né? Então a gente tem zonas erógenas como o seio, o bico do seio, né? O mamilo, a própria vulva por inteiro, né? Que precisam ser feitos, né? Então é o se olhar, se tocar e, se preciso for, se comunicar com o parceiro no sentido dele te ajudar a se entender e se sentir muito mais, né? Então eu queria aproveitar essa conversa que a gente teve com a Carol e convidar vocês para a minha oficina de sexualidade, que vai ser no dia 16 de dezembro,
né? Tem muita coisa que a gente conversou aqui que tem tudo a ver com o trabalho que eu faço, né? Que eu desenvolvo, complementou muito, me ajudou muito também e com certeza vai ajudar na oficina. Então eu convido vocês para virem participar. Dia 16 de dezembro, de 9 a 1 da tarde, a gente vai ficar esse tempinho no espaço sagrado, amoroso, né, acolhedor, pra gente conversar sobre esse tema, né, que é tão íntimo, às vezes tão difícil da gente tocar, conversar. Então a gente vai ter essa oportunidade. Eu não tenho nenhuma oficina ou curso agendado nesse final de ano para grande público, mas eu atendo muito minhas alunas, né? E quem quiser se tornar minha aluna, minha cliente agora, de forma individual, tanto em domicílio como no meu consultório, que fica no Gama, mas eu atendo por toda Brasília, então podem me contactar, tem minhas redes sociais, tudo Sensualize Sempre.